Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao curso de atuação do fisioterapeuta no contexto da pandemia da Covid-19. Eu sou Ingrid Guerra Azevedo, sou fisioterapeuta, doutora em fisioterapia pela UFRN e atualmente, depois de 10 anos de prática clínica, estou como professora permanente na Universidade Católica de Temuco, Chile. Hoje eu vou apresentar para vocês, a gente vai conversar um pouco a respeito da avaliação fisioterapêutica na função pulmonar. É uma aula mais geral, não é uma aula específica para a Covid-19, mas em alguns pontos eu vou chamar a atenção para algumas características que podem ser importantes para a atuação do fisioterapeuta na Covid-19. De antemão, eu agradeço à Universidade Federal da Bahia. Para mim é uma grande honra contribuir com esse curso e também uma maneira de retribuir ao Brasil todo o investimento que foi feito em mim, na minha formação, ao longo de quase 12 anos entre graduação, residência, mestrado e doutorado. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco por que se deve avaliar um paciente. Ao avaliar, a gente define corretamente os problemas encontrados no quadro clínico desse paciente. Uma avaliação também gera um plano apropriado de tratamento. A avaliação deve ser constante durante o tratamento desse paciente. Para realizar uma avaliação bem feita, é necessário um bom conhecimento teórico e, além disso, a avaliação é uma forma que facilita a troca de informações entre os profissionais de uma equipe multiprofissional. Como objetivos dessa aula, temos elencar os principais pontos de uma avaliação respiratória, apontar a importância da avaliação fisioterapêutica respiratória e colocar como a avaliação da função pulmonar ela é importante para a tomada de decisão clínica de um profissional fisioterapeuta. Como componente da avaliação, nós temos como a primeira parte a anamnese, que consiste em apontar sobre a identificação do paciente, a sua idade, a sua profissão, a procedência desse paciente, os hábitos de vida desse paciente, coletar informações acerca do diagnóstico clínico, se esse paciente já passou por um médico e qual seria o diagnóstico clínico desse sujeito, para que a partir daí a gente possa construir ideias acerca para fechar o diagnóstico cinético funcional desse paciente. Também coletar a história medicamentosa desse sujeito, que remédios, que medicamentos esse sujeito faz uso, os horários, a miligrama, qual o miligrama dos medicamentos usados por esse paciente. Coletar um pouco da história clínica, da história da doença atual e dos antecedentes pessoais desse paciente, além da queixa principal. No exame físico, temos a inspeção, a palpação, percussão e a ausculta pulmonar. Esses 4 elementos fazem parte do exame físico de um paciente pneumopata. Como exames complementares, nós temos exames de imagem e também é importante ter conhecimento dos exames laboratoriais que esse paciente, porventura, tenha. E ainda para avaliação da função pulmonar, temos alguns exames específicos, como a manovacometria, que realiza uma medida de força muscular respiratória, e também a espirometria, que é uma medida específica para a função pulmonar, que avalia fluxos, volumes e capacidades pulmonares. E para aqueles pacientes que estão em uso de uma prótese ventilatória,
como por exemplo um tubo orotraqueal ou uma traqueostomia, e que tenha porventura um cuff, um balonete, o uso de um balonete, a medida de cufômetro também é importante na parte da avaliação da função pulmonar de um paciente pneumopata. No exame físico é importante que a gente detecte o estado geral desse paciente. É um paciente que está em bom estado geral, em um estado geral regular, em um estado geral grave. Como eu classifico o estado geral desse paciente? O nível de consciência e orientação. É um paciente que é capaz de interagir de uma forma orientada, ou ele está desorientado, está torporoso, como está esse paciente? Suas pupilas, as pupilas estão reagentes, não reagentes, são pupilas midriáticas, são pupilas mióticas. Essa avaliação de pupilas é mais importante para aqueles pacientes que estão em um estado mais grave, por exemplo, um paciente de UTI. Mas se é um paciente ambulatorial, um paciente de enfermaria, a questão do estado geral e do nível de consciência já vão me direcionar para a necessidade dessa avaliação de pupilas ou não. Com relação aos sinais vitais, é importante que saibamos a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, a temperatura desse sujeito. Todos esses critérios, essas informações são importantes de serem coletadas antes de entrar no exame do sistema pulmonar propriamente dito. Quanto aos sinais vitais, é importante que saibamos que os valores de referência para sinais vitais, eles podem mudar de acordo com as diversas literaturas, e os valores que eu vou apontar aqui são valores usados para adultos, mas que mudam de acordo com a faixa etária. Por exemplo, para neonatos eu tenho um certo valor de referência, para pediatria eu tenho outro, e é importante que a gente saiba de acordo com o nível, com o nosso público, de acordo com o público que eu trabalho, e aí é importante que eu saiba quais os valores de referência que eu devo usar para cada público. Aqui, como falei, vou apontar valores usados para adultos, e temos uma frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto para sujeitos adultos. É importante que saibamos da saturação de oxigênio avaliada através de um oxímetro, que pode ser um oxímetro de dedo, oxímetro de pulso, por exemplo. E aí, uma saturação considerada normal, uma saturação que vai de 92% a 100%. É importante observar, é importante realizar no paciente pneumopata, e especialmente o paciente com COVID, uma avaliação em repouso e comparar essa avaliação em repouso com uma avaliação do paciente em movimento, por exemplo, caminhando ou subindo escadas, por exemplo. Não precisa ser um grande esforço, mas um esforço que já possa me dar, evidenciar alguma diferença. Tem pacientes COVID, por exemplo, que relatam dispneia ao falar. Então, imagina, um paciente que tem uma dispneia a um pequeno esforço, como é o ato de falar, imagine ao subir um lance de escada, por exemplo, ou a caminhar 5 metros. Então, isso já seria um esforço considerado para esse paciente com COVID. Então, é importantíssimo que essa avaliação da saturação de oxigênio, da saturação periférica, né, avaliada através de um oxímetro, que ela seja realizada tanto em repouso quanto em movimento. Para a temperatura, se tem que uma temperatura normal seria entre 36 e 37,5 graus Celsius, e acima disso já seria um estado febril.
E para a pressão arterial sistólica, temos que para a pressão arterial sistêmica, temos que para pressão sistólica, o normal seria de 100 a 139 milímetros de mercúrio e uma diastólica entre 60 e 89 milímetros de mercúrio. A frequência respiratória também é um dado de sinais vitais que varia de acordo com a literatura. É considerado eupneico um sujeito até mais ou menos 20 ou 24 repetições, entre 20 e 24 repetições por minuto. Considerado taquipneico, um sujeito que esteja acima disso, ou seja, acima de 20 a 24 repetições por minuto, ou seja, tem literatura que já aponta taquipneia um paciente que tem que tenha uma frequência respiratória acima de 20 repetições. E tem literaturas que falam em 22 e literaturas que falam em até 24 repetições por minuto. Considerado bradipneia, pacientes com uma frequência respiratória menor que 10 repetições por minuto. Dispneia seria aquele desconforto por relato do paciente. O paciente fala, eu sinto cansaço ao realizar um esforço X. Isso seria dispneia, ou eu estou sentado e mesmo assim eu sinto um cansaço. Isso seria dispneia. Platipneia, um desconforto respiratório numa posição ortostática. Ortopneia, desconforto respiratório numa posição deitada. E uma apneia seria a ausência de uma incursão respiratória por mais de 15 segundos. E aí também tem literaturas que apontam até 20 segundos de ausência de incursão respiratória como sendo a apneia. Como parte da inspeção, é super importante que o fisioterapeuta avalie o tipo de tórax desse paciente. Por quê? Porque o tipo de tórax pode me oferecer informações acerca do tipo de patologia respiratória que tem esse paciente. Por exemplo, os pacientes com tórax escoliótico ou sifo escoliótico são pacientes que se predispõem a um quadro de doença respiratória restritiva, porque eles têm uma caixa torácica que restringe esse pulmão. Então, são pacientes mais restritivos. Então, o tipo de tórax ele é super importante que seja avaliado. Um tórax em barril, considerado tórax em tonel, típico dos pacientes com DPOC. Pectus excavatum, pectus carinatum, tudo isso é importante que eu saiba e que eu relacione com outros achados respiratórios desse paciente. Ainda na inspeção, é importante que examinemos a existência de baqueteamento digital, que é uma característica super comum em doenças cardiorrespiratórias crônicas. Então, se me chega um paciente que eu avalio que tem baqueteamento digital, isso já me leva a pensar que é um paciente com a história de uma pneumopatia crônica. Coloração da pele, é um paciente ele está corado, é um paciente que está descorado, é um paciente que está ictérico. Se é um paciente ictérico, eu já posso pensar em outros tipos de patologias associadas a esse quadro pulmonar desse paciente. É importante ainda que eu observe a hidratação das mucosas. É um paciente que está hidratado, um paciente desidratado. É importante também que eu veja a questão dos edemas de membro. Isso vai me dizer muito acerca de retorno venoso desse paciente, da probabilidade de fazer um edema agudo. Tudo isso é importante que eu avalie e faça as devidas ligações com outros achados respiratórios.
Ainda na inspeção, é importante que eu avalie o ritmo ventilatório desse paciente. Por exemplo, os pacientes que desenvolvem um padrão de Cheyne-Stokes, que é um padrão caracterizado por um ciclo de apneia com hiperpneia ou taquipneia, e depois faz uma nova apneia. Esse ritmo ventilatório é típico de pacientes com doenças centrais do sistema nervoso central, como, por exemplo, pacientes com AVC, que tiveram AVC com comprometimento grave central. Pacientes com insuficiência cardíaca são pacientes também que desenvolvem um padrão de Cheyne-Stokes. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, numa enfermaria e ele não está em nenhum suporte ventilatório e ele também não desatura, mas eu observo que ele tem essa irregularidade no ritmo dele. Então, é importante eu saber que existem os diferentes ritmos ventilatórios e que eu associo com as doenças de base desse paciente, para que eu não confunda com desconforto respiratório. Um outro tipo de ritmo é o ritmo de Kussmaul, caracterizado por uma alternância sequencial de apneias inspiratórias e expiratórias, ou seja, há pausas tanto inspiratórias quanto expiratórias, e é caracterizado para aqueles pacientes que têm um quadro de acidose metabólica. Um outro ritmo característico é o de Cantani, caracterizado por um aumento de amplitude dos movimentos de modo regular, e é bem característico naqueles pacientes com insuficiência renal ou com cetoacidose diabética. E por último, temos o ritmo de Biot, caracterizado por uma amplitude das incursões respiratórias e frequência totalmente irregulares. Isso é predominante nos pacientes com hipertensão intracraniana e também nos pacientes com lesões de sistema nervoso central. Ainda na inspeção, é importante que eu avalie a presença de acessos, a presença de drenos, porque isso tudo tem uma relação com a dor. E a relação com a dor, ou seja, um paciente com dor, ele tende a mudar o seu padrão ventilatório. Então, tudo isso precisa ser avaliado dentro de uma questão, quando eu estou estudando a função pulmonar de um paciente, o seu quadro respiratório, eu preciso levar em consideração esses diversos aspectos. Além disso, se é um paciente que está com um dreno torácico, eu preciso avaliar o conteúdo desse aspecto que está sendo drenado. É um conteúdo mais purulento? É um conteúdo mais seroso, um conteúdo mais hemático? Esse dreno está aí porque esse paciente fez um derrame pleural. Quanto tem sido o débito desse conteúdo? Esse paciente já está perto de tirar esse dreno? Então, tudo isso eu preciso avaliar e associar com demais achados respiratórios do quadro clínico desse paciente. Ainda na inspeção, é importante também que eu avalie o padrão respiratório desse paciente. É um paciente que apresenta um padrão respiratório torácico ou costal? É um paciente que apresenta um padrão ventilatório costo-abdominal, ou também chamado misto? É um paciente com uma respiração mais abdominal ou diafragmática? Ou é um paciente que tem apresentado um padrão paradoxal, que é aquele padrão que a parede torácica move para dentro com a inspiração e para fora com a expiração, ou seja, é paradoxal, é ao contrário do que se espera fisiologicamente falando. Isso também é super importante que eu avalie dentro da inspeção quando considerando um paciente pneumopata. E também é importantíssimo que avalie os sinais de desconforto respiratório, como, por exemplo, tiragem subcostal, tiragem intercostal, muito comum nos pacientes pediátricos mais jovens, na primeira infância, e os pacientes neonatos.
o paciente adulto, quando ele está em franco desconforto respiratório, e se ele é muito magrinho, ele vai apresentar uma visível tiragem intercostal. Tiragem em fúrcula também me diz muito do desconforto desse paciente. Um outro sinal seria o batimento de asa de nariz, também considerado um sinal de desconforto respiratório, e o uso de musculatura acessória, como o esternocleidomastoide, o escaleno, toda essa musculatura respiratória acessória. Um outro aspecto importantíssimo é avaliar como está o abdômen desse paciente. Esse paciente é um paciente que está com um abdômen globoso interferindo no seu padrão respiratório. Um paciente com ascite grande, o seu padrão respiratório, o seu pulmão vai estar restrito, vai estar com um menor espaço para expandir. Isso prejudica muito a respiração. O paciente que vai apresentar dispneia a depender da quantidade de líquido que tenha nesse abdômen. Então, um outro aspecto muito importante para ser visto é a questão do abdômen desse paciente. Abdômen flácido, globoso, distendido, como é que está o abdômen deste paciente? Na palpação, devemos palpar o tórax desse paciente, avaliar se esse tórax ele expande de uma forma preservada e simétrica, seja no paciente ambulatorial, seja no paciente de enfermaria, no paciente de UTI, se um hemitórax expande menos que o outro, ou se eles estão expandindo de uma forma simétrica, se está reduzida tanto da parte anterior quanto posterior. Se está assimétrica, também caracterizar onde está reduzida essa expansibilidade. E também com a palpação, essa questão do tórax, ela pode ser vista também uma parte de inspeção, e quando eu toco esse paciente para avaliar, e aí é considerado palpação. E ainda na palpação também posso avaliar o frêmito tóraco vocal, característico, sua presença característica naqueles pacientes com comprometimento pulmonar, especialmente os secretivos, né, que faz vibrar a corda vocal, e aí a presença de secreção soa para dentro do pulmão. Ainda na palpação, é importante que eu avalie a perfusão tissular periférica, se ela está lentificada. Tem literaturas que falam em menos de 4 segundos para que haja esse preenchimento tissular periférico. Então, menos de 4 minutos, de 4 segundos é considerado um preenchimento capilar lentificado. E isso vai me falar como está a questão da circulação para a periferia de membros desse paciente. Também pode me dizer muito sobre o quadro cardiopneumovascular desses sujeitos. E por último, avaliar a questão do enfisema subcutâneo. Enfisema subcutâneo é como se houvesse, quando há, o enfisema subcutâneo é quando há a presença de ar em estruturas subcutâneas, por exemplo, naqueles pacientes que fazem pneumotórax, é muito comum que haja a questão do enfisema subcutâneo, tanto na região do pescoço quanto na região do tórax, principalmente. E aí pode ser visto em pacientes mais em nível hospitalar. Na percussão, é importante que eu veja a questão como está tanto o tórax quanto o abdômen desse paciente. Quando eu observo um som maciço, isso indica uma redução ou inexistência de ar nos alvéolos, como, por exemplo, as patologias de derrame ou espessamentos
que apresentou derrame ou espessamentos pleurais, as pneumonias, tuberculose, também a tuberculose também é uma patologia que identifica, que apresenta maciez à percussão. Um som mais timpânico indica um ar aprisionado no espaço pleural, como por exemplo os casos de pneumotórax, ou numa grande cavidade intrapulmonar, como por exemplo em cavernas tuberculosas. Um outro aspecto importantíssimo a ser avaliado é a questão da tosse, como eu caracterizo a tosse desse paciente. Primeiro, se em nível ambulatorial ou em pronto-socorro esse paciente chega, um paciente novo, e eu estou conhecendo esse paciente agora. Eu tenho que perguntar há quanto tempo, eu devo perguntar há quanto tempo esse paciente está apresentando essa tosse. Quantos dias? É uma tosse crônica? É uma tosse associada a uma outra patologia? Esse paciente tem um quadro de gastrite que já seja crônico, por exemplo? Por que gastrite? Porque às vezes questão de refluxo associado à gastrite, ela pode interferir e pode gerar um quadro de tosse crônica, né? Então é super importante que eu caracterize a tosse desse paciente e junto com a sua história clínica e a história da doença atual, eu consiga coletar informações acerca dessa história pulmonar da doença do paciente. Então, a tosse que ele está apresentando agora é uma tosse eficaz, é uma tosse que permite expectorar conteúdo, uma tosse produtiva ou seca, uma tosse crônica, uma tosse mais espástica, alérgica. Qual o aspecto da secreção desse paciente? Qual o aspecto da secreção que apresenta esse paciente? É uma secreção mais viscosa? É uma secreção que está em grande, pequena, média quantidade? Qual a cor dessa secreção? Mais amarelada, purulenta, apresenta sangue, raios de sangue, né? Que é considerada hemoptise, uma secreção mais esverdeada e apresentou odor. Então, tudo isso é importante que seja caracterizado, principalmente em ambientes, em todos os ambientes. Essa informação é importante, digo, em nível primário, secundário e terciário. Mas, no ambiente de UTI, por exemplo, no ambiente hospitalar, essa troca de informação com os demais profissionais da equipe multidisciplinar vai ser muito importante, porque geralmente os outros profissionais, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles vão perguntar como é que está o aspecto da secreção, vão perguntar ao fisioterapeuta, né? O médico vai querer saber se o quadro da secreção, as características da secreção mudaram a partir de uma troca de antibiótico, por exemplo, ou se foi iniciado um antibiótico, já tem 3 dias, aquela secreção ainda não diminuiu ou ainda não alterou sua cor. Então, isso é muito importante para que haja para que o fisioterapeuta observe essas características. E aí também é importante que eu pergunte se esse paciente está em uso de nebulização, se é um paciente pneumopata crônico, que medicamentos ele usa na nebulização. E, de repente, se é um paciente que está com a viscosidade, se é um paciente que está com aspecto de secreção muito grossa, muito viscosa, e aí isso já pode me direcionar para a parte de orientações. O que é que eu posso orientar a esse paciente pneumopata crônico? Ou um quadro agudo também, que adicione uma nebulização apenas com soro, que como não é medicamento, podemos orientar, ou que também otimize o seu quadro de hidratação para que tenha, para que ajude no quadro dessa secreção que ele está apresentando, né? Então, tudo isso é muito importante para caracterizar um paciente com uma doença pulmonar.
Com relação à nebulização, sabe-se que para pacientes com COVID, por exemplo, não se adequa à realização de manobras ou de práticas que estimulem a formação de aerossóis. Então, já a nebulização, nesse caso, o paciente COVID, não seria indicado, não seria uma orientação a se passar, tá? E aí chegamos na parte da ausculta pulmonar, uma parte crucial da avaliação respiratória seria a ausculta pulmonar. Primeira coisa que devemos fazer é caracterizar o murmúrio vesicular. É um murmúrio que está presente, ausente, abolido quando eu comparo os dois hemitórax ou quando eu comparo a parte superior, mediana e inferior do pulmão, né? O murmúrio vesicular seria um som suave, de baixa frequência, durante a inspiração e com intensidade e duração maiores. Então, é sempre importante, a primeira coisa que eu tenho que identificar numa ausculta pulmonar seria como estaria o murmúrio vesicular, né? Então, às vezes, eu tenho um murmúrio vesicular presente, diminuído em base esquerda, ou diminuído em base direita, por exemplo, ou diminuído em todo o hemitórax direito, né? Então, eu sempre comparo um hemitórax com o outro. E aí eu aponto se tem ou não ruídos adventícios, que são os ruídos que não seriam esperados, mas que existem nas doenças respiratórias, né? Então, os ruídos adventícios, que são os estridores, roncos, crepitos, sibilos, o atrito pleural e também ruídos de transmissão. Um estridor seria caracterizado por um estreitamento das vias aéreas superiores. O estridor é sempre superior, como, por exemplo, estreitamento de laringe ou traqueia. Os roncos seriam um ruído de tonalidade grave, caracterizados por uma obstrução de vias aéreas de alto calibre. Os crepitos seriam ruídos mais finos, agudos, caracterizados por vias aéreas de pequeno calibre. E os sibilos são ruídos de tonalidade aguda, que podem aparecer na inspiração, quando há um quadro de secreção, e também na expiração, quando há um quadro de espasmo. O atrito pleural, por sua vez, é caracterizado por um atrito entre superfícies pleurais espessadas, como se fosse um rangido, uma crepitação. É um ruído também mais fino, poderia ser caracterizado como um ruído mais fino. Paciente com COVID, ele não tem muito, ele não apresenta muito uma uniformização com relação à ausculta, né? Porque às vezes o paciente ele já chega em nível hospitalar em franco desconforto respiratório. Então, é um paciente que vai apresentar uma sibilância incrível, né? Um paciente que vai apresentar sibilância e às vezes é um paciente que não apresenta sibilância, mas que apresenta uma crepitação mais fina. E aí, por exemplo, se é um paciente que já está em uma UTI há alguns dias, já se tornou secretivo, seria um paciente que apresentaria mais ronco, né? Então, assim, o paciente com COVID, ele não apresenta uma uniformização ainda não é visto ainda uma uniformização quanto à ausculta pulmonar desses pacientes, até porque os quadros são muito heterogêneos. Os quadros pulmonares gerados pela patologia, pela COVID-19 é um quadro pulmonar muito heterogêneo, né? Então, não tem como a gente uniformizar essa questão da ausculta pulmonar do paciente COVID. Tomando em consideração esse quadro inicial que falamos de uma avaliação pulmonar
precisamos manter uma atenção ao paciente com Covid-19, porque são pacientes diferenciados no que diz respeito às características da doença. Como eu falei há pouco, é uma doença que tem manifestações muito heterogêneas, né, de uma pessoa para outra, de uma população para outra. Mas o que se tem visto é que é uma patologia que apresenta uma espécie de hipoxemia silenciosa. E isso é realmente é um pouco assustador, porque podemos ter um paciente que ele está desaturando, que ele chega a uma saturação periférica de oxigênio de 80% sem referir ou apresentar desconforto respiratório, né? Nas demais patologias pulmonares, o que acontece? O paciente, quando ele chega a desaturar, a gente já vê outros sinais, né? Já vê um desconforto respiratório, já vê um uso de musculatura acessória, é um paciente que relata dispneia, tá? Mas um paciente com COVID, ele nem sempre vai apresentar essas características, porém, ele apresenta uma hipoxemia. Então, isso precisa ser observado com muito cuidado. E aí, devido a esse quadro de hipoxemia silenciosa, os pacientes eles evoluem muito rapidamente, né? E isso é por isso que a avaliação ela deve ser constante, né, no paciente pneumopata e principalmente no paciente COVID. A avaliação ela precisa ser constante, né, de forma a impedir essa evolução rápida do quadro respiratório desse paciente. Então, toda a atenção na avaliação do paciente e no monitoramento constante desses pacientes com COVID-19. Ainda como parte da avaliação respiratória, é importante que avaliemos se esse paciente está respirando em respiração espontânea ou em ventilação mecânica. Uma vez respirando de forma espontânea, é um paciente que está em ambiente ou ele está em uso de oxigenoterapia. Se está em uso de oxigenoterapia, por que meio está sendo oferecido a oxigenoterapia? Por meio de catéter de oxigênio, máscara de Venturi, é por meio de macronebulizador, é por meio de alto fluxo. Vale salientar que, como já falei, também os pacientes com COVID, eles são um tipo de paciente que se deve usar o mínimo de tratamento que se gere aerossóis. Então, por exemplo, o macronebulizador ele já não é indicado para pacientes com COVID porque seria uma forma de gerar muitos aerossóis. Se é um paciente que está em ventilação mecânica, eu preciso caracterizar o tipo de ventilação. É invasiva ou não invasiva? Né? Qual o modo ventilatório que esse paciente está? Quais os parâmetros? A pressão inspiratória, a PIP, a frequência inspiratória, o tempo inspiratório, a relação INZES, tudo isso precisa ser caracterizado e faz parte da avaliação respiratória. É um paciente que está em ventilação mecânica, certo? Então, é um paciente que está em uso de tubo orotraqueal ou de traqueostomia. A fixação desse tubo, ela deve ser preferencialmente de 4 a 5 centímetros acima da carina. E aí eu posso fixar esse tubo e usar a medição que há no próprio tubo, né? E a depender do tamanho do tubo, e esse paciente, quando eu falo do paciente adulto, essa fixação deve estar mais ou menos entre 19 e 23 centímetros. Mas são coisas muito... Isso aqui é algo muito específico do ambiente hospitalar, né? Principalmente da UTI, que vocês vão ver mais... vão ver posteriormente com mais detalhes na aula de
de terapia intensiva. Ainda como parte da avaliação respiratória, eu preciso observar como está o circuito do ventilador, que tipo de umidificador ou de filtro tem sido usado, se esse paciente está fazendo nebulização associada à ventilação ou não. Tudo isso faz parte da avaliação respiratória. Devo ainda caracterizar os tipos de máscaras e modo ventilatório, né? Uma máscara nasal, uma máscara full face, uma máscara orofacial. Vale salientar também que sabemos que para os pacientes COVID, a ventilação não invasiva ela não tem sido orientada, a não ser que seja um centro que tenha uma sala com pressão negativa, né? Para diminuir o risco de aerossóis mas como estamos falando de uma avaliação pulmonar do paciente pneumopata no geral, então eu resolvi falar dessa parte de VNI porque é uma parte super importante no quesito avaliação respiratória. E ainda se está em ventilação mecânica, caracterizar o tipo de prótese ventilatória, se é tubo, se é traqueostomia, e se for traqueostomia, se é metálica ou se é plástica. Tem cuff ou não tem cuff, também é outra parte da avaliação respiratória. Se o paciente está em ventilação invasiva, eu tenho que caracterizar o modo ventilatório, como eu já falei, tá a pressão, tá a volume, tá misto, né? Os parâmetros, a pressão expiratória final, volume corrente, fluxo, frequência respiratória, tempo inspiratório, fração inspirada de oxigênio, relação INZES, todos esses parâmetros fazem parte da avaliação pulmonar de pacientes com patologias respiratórias. A fixação do tubo orotraqueal também é importante que seja avaliado como está sendo realizada a umidificação ou se tem sido usado filtro e que tipo de filtro tem sido utilizado. Para pacientes COVID também há uma particularidade com relação aos filtros que se deve usar nos circuitos de ventilação mecânica invasiva, mas que esses são detalhes que vão ser vistos mais adiante ao decorrer desse curso, tá? Outro ponto que se deve avaliar é a questão do ajuste do cuff, se é um paciente que está com uma via aérea, por exemplo, um tubo ou uma traqueostomia que existe um cuff. Então, preciso avaliar o aspecto desse cuff, e aí a avaliação do cuff é realizada por esse equipamento chamado pufômetro. Ela, de acordo com as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica da AMIB e da SBPT, essa avaliação ela deve ser realizada 4 vezes ao dia, com o intuito de diminuir a pressão do balonete com a traqueia e assim diminuir as lesões de traqueia, como traqueomalácia, por exemplo, e esses valores devem estar, se considerado em milímetros de mercúrio, deve estar entre 18 e 22 milímetros de mercúrio, e se considerados em centímetros de água, deve estar entre 25 e 30 centímetros de água. Então, a partir do momento que eu avalio de quanto está a pressão do cuff, eu já ajusto e já seria uma prática fisioterapêutica isso. Quando consideramos pacientes de UTI, há outras formas de avaliar específicas de terapia intensiva, como eu só vou citar, porque essa aula ela é de uma avaliação pulmonar mais geral em todos os âmbitos, e na aula de terapia intensiva vocês vão ver mais especificamente outras formas de avaliar esses pacientes, que seria através da capnografia, da mecânica pulmonar, com avaliação de complacência, de resistência, índice PaO2, FiO2, índice de oxigenação, gradiente alvéolo arterial. Então, isso são coisas bem mais específicas de terapia intensiva. Com relação aos exames complementares, temos
A gasometria arterial, um exame importantíssimo em todos os níveis de atuação de pacientes pneumopatas, que vai me oferecer dados que me permitem caracterizar o distúrbio gasométrico desse paciente, se apresenta uma gasometria normal ou se apresenta uma acidose, uma alcalose, e o tipo de distúrbio. O fisioterapeuta ele deve ser capaz de identificar o tipo de distúrbio gasométrico que apresenta o paciente, por exemplo, se um distúrbio respiratório ou metabólico. E aí é importante salientar que quando eu comparo a saturação periférica de oxigênio com a saturação de oxigênio que me traz a gasometria arterial, há uma pequena diferença. A literatura aponta que 2 pontos entre uma saturação realizada com oxímetro e uma saturação que me vem na gasometria arterial, que, claro, é mais fidedigna porque é diretamente colhida do sangue. Então, se eu comparo uma saturação que vem do oxímetro com a saturação que vem da gasometria, há mais ou menos uma diferença de 2 pontos. Por exemplo, se a periférica, através do oxímetro, me deu 94, é esperado que no sangue venha um pouco menos de 94, tá? E ainda é importante que eu tenha conhecimento, enquanto fisioterapeuta, tenha conhecimento dos exames laboratoriais realizados por esse paciente. O hemograma, como é que está o hemograma desse paciente? A PCR, íons, as escórias nitrogenadas, tudo isso pode me falar muito do quadro respiratório desse paciente. Nos exames de imagem, é importante que eu tenha um conhecimento também de como avaliar a imagem, principalmente de raio-x desse paciente, avaliar uma imagem se está centralizada, um raio-x que está inspirado, como está a penetração de raios dessa imagem, qual foi a indicação clínica, para que se pediu esse exame, né? Qual o diagnóstico radiológico, como está a incidência, em que incidência foi realizado esse exame, né? E se tem artefatos, por exemplo, um paciente que está em uso de dreno, identificar esse dreno, um paciente que está com acesso venoso central, identificar esse acesso no raio-x, tudo isso muito importante. E agora falando um pouco mais de testes específicos da função pulmonar. É importante salientar que estamos passando por uma pandemia, fato, uma doença que chegou a 6 meses, né? Aqui na América do Sul, um pouco menos que isso, chegou mais ou menos a 4 meses, né? E que quando tudo isso passar, precisamos estudar como essa patologia interferiu no quadro respiratório desse paciente, como essa patologia interferiu na função pulmonar dos pacientes que sobreviveram ao Covid. Então, a partir daí, surgirão vários estudos que vão avaliar a musculatura respiratória, como a manuvacometria e o SNP teste, que são formas de avaliar a musculatura respiratória de pacientes pneumopatas, né? Então, claro, são testes específicos que talvez não caibam agora ao quadro que estamos passando, né? Porque estamos atravessando a pandemia, mas depois, em nível ambulatorial, quando surgirem os ambulatórios que vão abarcar, que vão abordar a questão respiratória desses pacientes que sobreviveram ao Covid, e aí precisaremos avaliar quais aspectos da função pulmonar que foram interferidos por essa doença. E aí precisaremos realizar testes específicos, como, por exemplo, esses que eu citei, né? Aqui um exemplo de manovacômetro, né? De 3 manovacômetros, na verdade, que são aparelhos usados para medir a força muscular respiratória de pacientes. A manuvacometria, ela ainda é o teste mais utilizado para medir
a força muscular respiratória desses pacientes através das pressões respiratórias, né? Um método simples para avaliar a força global dos músculos inspiratórios e expiratórios, utilizando um manômetro com escalas em fase negativa e fase positiva, a depender de qual musculatura eu estou avaliando, né? A maior pressão capaz de ser gerada durante os esforços de inspiração é chamada pressão inspiratória máxima, ou se avaliada na expiração, é chamada pressão expiratória máxima. Ela é realizada contra uma via aérea ocluída, com um bocal e também com um clipe nasal, né? A pressão inspiratória máxima ela é um indicativo da capacidade ventilatória e do desenvolvimento da insuficiência respiratória do paciente. Ela é um determinante do volume corrente que esse paciente consegue inspirar, né? E ela ainda é o teste mais utilizado para avaliar a força da musculatura inspiratória. A pressão expiratória máxima, por exemplo, ele é o único teste amplamente disponível para avaliação da força de músculos expiratórios e ele é super importante para avaliação da eficácia da tosse, porque se eu tenho uma musculatura expiratória fraca, esse sujeito provavelmente não vai ter uma tosse eficaz, né? Aqui só mostrando que é necessário o clipe nasal e também mostrando o bocal que acopla até a boca do paciente. A pressão inspiratória máxima o paciente deve-se pedir ao paciente que realize uma expiração até alcançar próximo do seu volume residual e a partir daí realize uma inspiração máxima, o mais forte e rápido que ele conseguir. Para a pressão expiratória, ao contrário, pede-se que esse paciente inspire até alcançar próximo à sua capacidade pulmonar total e aí realize uma expiração máxima, né? E que seja tão mais forte e rápida que ele consiga, né? Ele deve ser realizado em uma posição sentada, uma cadeira com encosto, roupas confortáveis e pode-se realizar até 9 manobras, né? Até 9 manobras, desde que sejam 3 aceitáveis, ou seja, sem vazamentos, e 2 reprodutíveis, ou seja, que não tenha diferença de 10% entre elas. Por exemplo, se eu tenho 3 manobras, uma de 80 centímetros de água, uma segunda que mediu 85 e outra que mediu 82. E aí sim, eu tenho 3 manobras com a diferença que não ultrapassa 10% entre elas, ou seja, a diferença de 80 para 85 é uma diferença de 5 pontos, e de 85 para 82 uma diferença de 3 pontos. Então, dessas 3 manobras, as 3 não tiveram vazamento, elas estão aceitáveis. E eu tenho 2 reprodutíveis, que são as 2 maiores, que são 85 e 82. E aí, o valor da minha manobra seria a maior dentre essas 3, que seria de 85 centímetros de água. E aí, é ideal que eu ofereça um minuto de descanso entre as manobras para esse paciente, né? Se eu for realizando as manobras e eu não consigo as 3 aceitáveis, aí eu posso ir aumentando até que chegue 5 e aí no máximo 9, porque é um teste que ele exige esforço, então não deve se passar, não deve ser realizado muitas vezes. É importante também que se use o clipe nasal, que haja instrução antes da realização e que haja também comando verbal. Alguns fatores eles são determinantes da manuvacometria, como por exemplo a compreensão e a vontade de realização por meio do paciente, né? O volume pulmonar através do qual se parte para a realização da manobra, como por exemplo a pressão inspiratória
é importante que o paciente realmente expire até próximo do seu volume residual para que depois faça a manobra, né? E ao contrário que seja para a medição da pressão expiratória. Então, volume pulmonar, desde qual se parte para a realização das pressões, vai interferir na realização do exame, né? A etnia, se é brasileiro, se é japonês, né? Se é europeu, o sexo, homem ou mulher, né? O gênero, na verdade, também vai interferir. Dados antropométricos como a idade, o peso e a altura, hábitos de vida, ou seja, se é sedentário, se é tabagista, isso também vai interferir. E a metodologia de realização, é importante que se siga uma metodologia para a realização da manovacometria. Para a população brasileira, há artigos que apontam os valores de referência para a população brasileira, né? Tem esse artigo famosíssimo de Neder, de 99, e tem outros um pouco mais novos, esse de Seu Gonçalves, que é de 2010, que aponta novos valores de referência para pressões respiratórias máximas na população brasileira. E aí cada população apresenta seus valores de referência, como por exemplo, para a pediatria, há os valores de referência para crianças brasileiras, né? É importante que esses valores de referência realmente sejam realizados para cada população. Um outro teste utilizado para avaliação da força pulmonar, da força respiratória de pacientes é o SNP teste. Ele é medido através de um plug nasal em uma das narinas. Ele é mais sensível para a força do diafragma e menos para a musculatura acessória, como acontece na pressão inspiratória máxima. A pressão inspiratória máxima ela avalia muita força de escaleno e de esternocleido mastoide, né? E o SNP teste ele pega mais fibras do diafragma, tá? Para a escolha de um valor de SNP devem ser realizadas 10 repetições, né? A manobra ela deve ser realizada desde a capacidade residual funcional, então o paciente respirando normalmente, coloca o plug nasal e pede uma inspiração o mais forte e rápido que ele conseguir, e também pode ser oferecido um estímulo. E já para a espirometria, que é considerado um teste não invasivo, amplamente utilizado para avaliar a função ventilatória de pacientes. A espirometria ela é a medida de ar que entra e sai dos pulmões, realizada através de um espirômetro, né? E ela deve ser parte integrante da avaliação de pacientes com sintomas respiratórios ou doenças respiratórias já conhecidas. Então, como eu falei, provavelmente quando tudo acalmar mais a respeito da pandemia, os pacientes que tiveram Covid serão estudados com relação a o que aconteceu com sua musculatura respiratória e o que aconteceu com seus fluxos, capacidades e volumes respiratórios depois de serem acometidos por uma patologia como a Covid-19. Esse seria o modelo de um espirômetro conectado a um computador para a realização da manobra de função pulmonar. Tá? As indicações. A espirometria serve para detectar a presença ou ausência de disfunção pulmonar sugerida na história da doença atual do paciente. Serve para quantificar a gravidade da disfunção, para avaliar a mudança da função pulmonar com o tempo após uma intervenção, por exemplo. Avaliar o efeito potencial de uma exposição ocupacional sobre a função pulmonar de um sujeito e também é muito utilizado como teste pré-operatório para que me diga se a função pulmonar desse paciente ele está preservada ou não.
O avaliador deve demonstrar como se realiza a manobra de espirometria, deve estimular o sujeito e observar através das 3 fases de cada manobra. Uma seria a inalação máxima, ou seja, se pede para esse paciente inspirar ao máximo, soprar rapidamente através de um bocal, usando também um clipe nasal, assim como para as pressões respiratórias, e continuar a soprar longamente por 6 segundos, até terminar a manobra, que pode ser vista através da tela do computador. Vários são os fatores que também interferem na função pulmonar, como, por exemplo, sexo, altura, idade, peso, raça, o horário que se realiza a prova de função pulmonar, devido à quantidade de cortisol que se há, por exemplo, quando eu comparo cedo de manhã com o fim da tarde ou início da noite. Então, isso interfere também na função pulmonar e na realização do teste. A altitude também é outro fator que interfere na função pulmonar, como essa técnica é realizada e o estado de saúde que esse paciente está para realizar o teste de função pulmonar. Né? Por isso que, como é um teste de esforço, é necessário que esse paciente esteja com seu quadro pulmonar mais controlado, né? Concluindo a aula, gente, eu queria que ficasse guardada algumas informações, principalmente de que a avaliação criteriosa ela é importantíssima, como uma maneira de nortear a tomada de decisão clínica de um profissional fisioterapeuta. Ela é uma forma de monitorização constante e é uma forma de ter mais segurança durante o atendimento de um paciente pneumopata. A avaliação ela é mandatória antes, durante e depois da conduta fisioterapêutica, né? E devido às diferentes realidades e ao tempo escasso que muitos fisioterapeutas têm para aplicar para oferecer a sua atuação, devemos utilizar a avaliação de forma criteriosa para oferecer ao paciente realmente o que ele precisa e realmente o que tem evidência científica, porque só assim conseguiremos oferecer um tratamento que resolva o quadro o quadro pneumovascular desse paciente, né? Eu vou deixar um caso problema, uma pequena atividade, né, para que seja desenvolvida. Um paciente JMA, 37 anos, motorista de ônibus, chega à UPA consciente, orientado, acompanhado de sua esposa. Ao relato, paciente refere hipertermia nas últimas 48 horas, dores no corpo, dispneia aos pequenos esforços, inclusive ao falar, tosse seca, perda de olfato e paladar. A partir daí, monte um plano de avaliação pulmonar para o sujeito em questão, com os principais itens que deve conter uma avaliação, considerando o nível de atendimento desse paciente, ou seja, um paciente que chegou a um pronto-socorro, a um pronto atendimento. Muitíssimo obrigada a todos. Eu espero que consigamos, enquanto profissional da saúde, enquanto brasileiros, enquanto sujeitos da sociedade, que consigamos sair desse momento tão delicado que estamos vivendo. E muita força a todos da saúde. Sem sombra de dúvidas, nosso trabalho é de suma importância para a reabilitação desses sujeitos. Então, com o que eu puder ajudar, contem comigo. Um grande abraço e até a próxima.